Fala, gurizada! Tudo bem com vocês? Dando continuidade, finalizando isomeria ótica, nossa aula parte 2. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Rodrigo, professor de Química, e eu havia dito que eu tinha dividido isomeria ótica em duas partes. Na primeira parte, eu expliquei o conceito de luz polarizada e a ocorrência de isomeria ótica, na maioria dos casos cobrado e largamente difundido, em presença de carbono quiral. Na aula de hoje eu vou lhe mostrar os outros dois casos que pode ocorrer isomeria do tipo ótica. Tranquilo? Um dos casos que ocorre isomeria ótica são em moléculas do tipo cíclicas. Moléculas do tipo cíclicas podem também ter isomeria do tipo cis e isomeria do tipo trans. Tem uma aula gravada sobre cis e trans e eu vou deixar o link de redirecionamento para esta aula em algum lugar aqui. Caso você tenha dúvidas sobre o que é cis e trans, eu sugiro que assista essa aula. Isomeria do tipo cis é aquela onde nós temos os ligantes do mesmo lado do plano. Isomeria do tipo trans, lados opostos. Então vamos supor um ciclo formado por 4 carbonos. Nós teríamos alguma coisa mais ou menos desse tipo aqui, ó. E nós vamos ter aqui isômeros do tipo cis. Significa que eu tenho 2 ligantes, neste caso estou colocando 2CH3, do mesmo lado do plano. Vamos adicionar aqui um espelho. Relembrando, quando que ocorre isomeria ótica? Quando que um composto ele é oticamente ativo? Quando a sua imagem especular ela não é sobreponível. Também tem a aula 1, vou deixar o link te redirecionando para esta aula 1 para você visualizar. Eu sugiro que você assista a aula 1 primeiro do que esta aula, ok? Então, nós vamos pegar e vamos formar a imagem especular desta molécula, que seria, neste caso, o cis 1,2 dimetil ciclobutano. A imagem especular desta molécula é a mesma, fica igual. Então, neste caso, por exemplo, se nós analisarmos o seu reflexo, o seu espelho, são os 2CH3 para baixo. O momento que nós queremos pegar, que eu estou chamando de A e de B, se eu pegar o B, eu consigo sobrepor, jogar assim, ó, tirar o B daqui e jogar em cima do A. Consigo sobrepor esta molécula? Consegue? Então, neste caso, como ocorre sobreposição, eu posso afirmar que neste exemplo não ocorre isomeria do tipo geométrica, isomeria do tipo ótica. Ou seja, em moléculas do tipo cis, ciclos que apresentam isomeria cis, não ocorre isomeria ótica também. São compostos que não são oticamente ativos. Ok? Agora, esta história muda quando nós analisarmos ciclos que têm a conformação trans. Vamos supor que eu vou pegar o mesmo exemplo aqui, ó, só que agora ao invés de falar do cis 1,2 dimetilbutano, nós vamos olhar agora o trans 1,2 dimetilbutano. Significa que eu vou ter uma metila, por exemplo, para cima e a segunda metila para baixo. Estou dando como conformação A. Se nós olharmos aqui um espelho ou desenharmos a sua molécula refletida, o reflexo daquela molécula, nós teríamos a seguinte estrutura. Um CH3 para baixo e aqui um CH3 para cima. Tudo bem? Vocês conseguem visualizar que B é o reflexo de A? Agora, se nós pegarmos B e tentar sobrepor em A, não vai acontecer. Ou seja, moléculas do tipo trans, elas vão formar imagens especulares que não são sobreponíveis. E esse é o conceito da ocorrência de substâncias oticamente ativas. Então, trans apresenta moléculas cíclicas que são trans também apresentam isomeria ou podem apresentar isomeria do tipo óptica. Pode apresentar substâncias oticamente ativas. Cis, não. Foi o segundo caso, ou melhor, o terceiro, né, que o primeiro é em presença de carbono quiral, nossa aula passada, em compostos cíclicos, e agora em moléculas que nós chamamos de ser alênicos.
que são estruturas alênicas? Que apresentam duas ligações duplas conjugadas. Então eu teria, por exemplo, um carbono, ligação dupla, um outro carbono e ligação dupla. É isso daqui que seria uma estrutura alênica. Aqui ele vai estar ligado, por exemplo, a um A e aqui ele vai estar ligado a um B. Aqui ele está ligado a um C, vou chamar de D, aqui é mais fácil, né, para não confundir com carbono, e aqui eu vou chamar de um E. Essas moléculas, quando a gente fazer o espelho, a imagem refletida, elas não irão se sobrepor em hipótese alguma, independente de A ser igual ou diferente de D e de E. Não tem problema se os seus ligantes são iguais ou diferentes. Elas não vão se sobrepor em hipótese alguma, justamente por causa da insaturação. Elas estarão em planos diferentes. Olha só essa imagem. Enquanto que, por exemplo, com uma ligação dupla, ela está neste plano aqui, ó, vamos chamar de um plano de X, na outra dupla, ela está num plano de Y. Elas sempre vão estar perpendiculares. Se uma está nesta direção, a outra vai estar nesta direção. Sacaram esta ideia? Como aquela imagem ali do lado. É mais ou menos o que eu quero mostrar quando eu montei essa molécula aqui. Embora eu tenha colocado alguns ligantes diferentes, não tem problema. Perceba que, se nós analisarmos esta dupla, faz com que os ligantes estejam perpendicular a ela. Se a dupla está aqui, os ligantes estão assim. Já essa outra dupla que está assim, os ligantes estão aqui. Então, se você analisar, é como se esse daqui estivesse num X e o oxigênio aqui num Y. Quando nós gerarmos as suas imagens especulares, os seus espelhos, nós teríamos essa linha de raciocínio aqui, ó, nós teríamos estas moléculas aqui. O momento que a gente tentar sobrepor, neste caso, como são ligantes diferentes, é mais fácil de observar. Mas, se fossem ligantes iguais, não teria um problema, porque enquanto que este daqui está saindo do plano, o seu reflexo ele está no plano. Então, nunca que eles vão se sobrepor. Moléculas alênicas também apresentam isomeria ótica e são oticamente ativas. Então, os três casos que nós temos isomeria ótica, o mais cobrado em vestibular e Enem é em presença de carbono quiral. Quando nós temos cíclicos que também apresentam isomeria trans e em moléculas alênicas, como que eu acabei de mostrar. Fechou? Caso tu tenhas alguma dúvida, utilize os comentários e entre em contato comigo. Eu agora gostaria de mostrar, finalizando, porque é uma sequência a nossa aula de isomeria ótica, que eu dividi em duas, para justamente não ficar tão cansativo, eu gostaria de lhe mostrar um exemplo aqui, ó. Quando eu falei de isomeria ou de compostos opticamente ativos, eu te falei que ao ponto de vista físico é que esses compostos eles vão desviar a luz polarizada. Assim como lá no carbono quiral, que nós tínhamos um levógeno e destrógeno, aqui que eu acabei de te mostrar para os trans, nós vamos ter um levógeno e destrógeno. Ali para as moléculas alênicas, nós também temos um levógeno e destrógeno. Então isso é desviar a luz polarizada. Ao ponto de vista biológico, elas vão ter funções diferentes. Os dois exemplos mais conhecidos vou deixar aqui em algum lugar, a talidomida, que apresenta um carbono quiral, só que, então ela tem um levógeno e destrógeno, olhando no desvio da luz polarizada, e biologicamente, eu não me lembro se é o levógeno ou destrógeno, mas, por exemplo, o levógeno, ele era utilizado para tirar a dor de cabeça, ele era analgésico. Já o destrógeno, seu outro isômero óptico ativo, ele era abortivo. Então, talidomida foi um fármaco que deu muito problema há uns 30 anos atrás, que foi utilizado aqui no Brasil. O outro exemplo muito difundido é o cheiro do limão e o cheiro da laranja, que são a mesma molécula. Elas apresentam isomeria ótica, então eu não sei qual que é qual, mas estou chutando apenas para entender. Supomos o limão desvia a luz para a direita, seria o destrogiro, e nós percebemos como o cheiro do limão. Já o cheiro da laranja, ela seria o levogiro, o levógiro desvia a luz para a esquerda, e o cheiro é o da laranja. Biologicamente, esses dois aromas são bem distintos e nós conseguimos identificar com uma grande facilidade. Agora, esta molécula, ela apresenta um carbono quiral? Claro, tem que ter um carbono quiral. Essa imagem especular ela não é sobreponível. Se nós olharmos aqui a imagem A e a imagem B, se você pegar B e tentar sobrepor em A, não vai funcionar. Aonde está o seu carbono quiral? Aqui, ó.
Como que nós identificamos um carbono quiral em ciclos? Aqui é um plus de aula que eu vou lhe explicar. Bom, eu sempre ensino para os meus alunos da seguinte forma e funciona. Vamos analisar aquele carbono do ciclo como se fosse tudo de cadeia simples, de cadeia aberta, perdão. Antes de mais nada, este carbono, esse carbono e este carbono, fica visível para você que eles não vão ser quirais porque eles apresentam hidrogênio para cá e hidrogênio para cá, então eles já têm dois ligantes iguais, então não vão ser quirais. Esse carbono aqui está ligado a 3 hidrogênios, não tem como ser quiral. Este carbono aqui não tem 4 ligantes, lembra que para ser um carbono assimétrico e quiral, os 4 ligantes são diferentes, e a mesma linha de raciocínio são aplicadas para esses outros. O único carbono que tem uma possibilidade, e é este de ser quiral, é o que eu representei em vermelho. Então, como que eu analiso se esse carbono ele é ou não quiral, se ele tem os 4 ligantes, se ele está num ciclo? Eu gosto de ensinar desta forma, que eu acho que é uma forma legal de entender. Faz de conta que os 4 ligantes para aquele carbono são de uma cadeia aberta. Como assim, Rodrigo? Vamos lá então. Este carbono ali, estou fazendo em vermelho, ok? Vamos desenhar os seus 4 ligantes. Vou fazer em verde. Em verde ele tem um hidrogênio ligado, então vou colocar que ele tem um hidrogênio ligado, ok? Outro ligante que ele tem, estou fazendo em azul. Ele tem um ligante, olha lá, para baixo, que é o quê? Um CH, ligação dupla, um CH2 e ligação simples, um CH3. Esse é o seu segundo ligante. Agora, o seu terceiro ligante é como se fosse uma sequência de cadeia aberta para a direita. O que ele tem para a direita? Vamos ver se você consegue enxergar e identificar ali, ó. Nós temos este carbono ali, que na realidade o que ele é? Um CH2. Então, vou fazer para cima ali, ó, um CH2, que está ligado neste outro carbono, que está ligado a um CH com uma ligação dupla a um outro CH. Conseguiram visualizar? Que tem uma ligação simples para um CH2 e finaliza com um outro CH2. Então perceba, olha lá, CH2, um CH, dupla ligação, olha lá agora lá, um CH, simples ligação, CH2, simples ligação, CH2 e voltaria nele. Essa é uma sequência. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos desenhar esta sequência em ordem aberta para o outro lado, que eu vou desenhar agora em roxo. Então agora eu vou desenhar a sequência para lá. O que nós temos para lá? Um CH2, CH2, CH. Então nós teríamos um CH2, para cima um CH, que tem a ligação dupla, um outro CH e finaliza em um CH2. E depois voltaria para ele. Vocês conseguiram entender o que eu estou fazendo aqui? Então, se você analisar a sequência em roxo, é diferente da sequência em amarelo. É como se isso daqui é um ligante diferente deste outro ligante todo, assim como deste e assim como deste. Isso confere a este carbono ser um carbono quiral. Neste caso, como nós temos um carbono quiral, lembrando que isômeros oticamente ativos é 2 na quantidade de carbonos quirais, que nesse caso é 1, então eu tenho 2 isômeros oticamente ativos. O levógero, que seria o limoneno, o D-limoneno, e o L-limoneno. Eu não sei identificar qual é, só não olhando para aquela estrutura, se o limão é o D ou o L, ou se a laranja é o D ou o L, de levógero e de estrógeno. Mas o que é importante você saber é que nós temos 2 isômeros oticamente ativos e inativos para essa molécula nós temos um, que seria uma mistura equimolar daquele par de enantiômeros, que seria uma mistura racêmica. Muito obrigado pela sua atenção. Sugiro que você assista a aula 1. Se tiver dúvida, assista Cis-Trans também. E temos uma aula sobre isomeria planar. Caso tu ainda tenha dúvida, me procure no e-mail, utilize os comentários para conversar, para tirar as suas dúvidas, os comentários aqui de baixo. Se tu gostou desta aula, se te acrescentou em alguma coisa, eu vou pedir para que você curta e, se possível, você poderia compartilhar com seus amigos para ver se impulsiona aí o canal. Muito obrigado pela sua atenção. Até a nossa próxima aula.